Como estão? Está tudo bem? Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12. 1 de Pedro 1, 10 a 12, diz assim a palavra de Deus. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Senhor Deus, na Tua presença, Pai, nós acreditamos que a Tua palavra ensina que bem-aventurados são os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na Tua lei. E sabemos também, Senhor, que a Tua palavra ensina que bem-aventurados são os que guardam as Tuas prescrições e Te buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Deus, sabemos que Tu ordenaste os Teus mandamentos para que nós, como Teu povo, os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os nossos passos para que observemos os Teus preceitos. Então não teremos de que nos envergonhar quando considerarmos em todos os Teus mandamentos. Render-te-emos graças com integridade de coração quando tivermos aprendido os Teus juízos. Por isso, Senhor, dizemos, Senhor, como igreja, que cumpriremos os Teus decretos. Por isso te rogamos que não nos desampares jamais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Dentro de um escritório na cidade babilónica de Roma, com um escriba ao seu lado, um dos teólogos e pregadores mais ferozes da história, sem formação académica, dita dois documentos que são tanto um bálsamo para a alma daqueles que estão a ser perseguidos na sua altura, como um ataque mordaz aos falsos mestres desta mesma altura. Estas duas cartas foram produzidas em tempos angustiosos, pré e pós a grande perseguição de Nero em 64 depois de Cristo. O autor, o apóstolo Pedro. E Pedro, por escrever estas cartas e por demonstrar nestas cartas a sua perspectiva teológica da história, ele torna-se considerado o inimigo público número 1 desta grande cidade babilónica de Roma. Gostaria de colocar esta pergunta aos irmãos. Não vivemos nós hoje em Babilónia também? Na nova Roma, que é hostil à fé cristã? Certamente vivemos. Por isso temos que perguntar como podemos fazer sentido do mundo e como podemos suportar tudo o que acontece ao nosso redor, visto que vivemos na nova Babilónia. Gostaria de relembrar aos irmãos aquilo que falámos no domingo passado, neste estudo do retrato de Jesus, um panorama do Antigo Testamento. Sim, porque o Antigo Testamento tem como tema principal o Senhor Jesus Cristo. Mas no domingo passado analisámos as razões pelas quais o Antigo Testamento foi escrito. O propósito. O primeiro foi providenciar esperança, falámos acerca disso. A segunda razão é para prevenir a igreja e o povo de Deus de pecar. O terceiro propósito é a produção, a formação, a criação de discípulos. E o quarto e último, e provavelmente o mais importante, o Antigo Testamento foi desenhado e foi concebido para traçar o perfil do Senhor Jesus Cristo. Nesta terceira e quarta parte do retrato de Jesus, um panorama do Antigo Testamento, falaremos isso no próximo domingo, mas falaremos acerca das chaves interpretativas dadas pelo Antigo Testamento que ajudam a fazer sentido da narrativa bíblica. E não só da narrativa bíblica, mas consequentemente, da narrativa do nosso mundo, ou do mundo à nossa volta, da história. Por outras palavras, como escreveu certo erudito, aprender a ler a Bíblia
é aprender a entender este mundo da perspectiva dos autores bíblicos. Aprender a ler a Bíblia é aprender a entender este mundo da perspectiva dos autores bíblicos, que é aprender uma perspectiva divinamente inspirada. Agora, isto consequentemente levar-nos-á a ler o mundo da perspectiva da Bíblia, em vez de ler a Bíblia da perspectiva do mundo. E este é um cuidado que todos os cristãos têm que ter. Eles têm que comprometer-se a ler o mundo da perspectiva da Bíblia, em vez de ler a Bíblia da perspectiva do mundo. Eu pergunto, irmãos, lês tu a história de uma perspectiva inspirada? É a Bíblia o filtro, o teu filtro histórico? E a Bíblia? Que perspectiva acompanha e guia a tua leitura bíblica? Quais são os pressupostos, as crenças que tu trazes quando tu lês a Bíblia? Bem, todas estas perguntas são importantes. Por isso, neste domingo, vamos ver apenas 3 coisas. Eu fustiguei o grupo anterior, coloquei 4 coisas, mas a vós eu vou ser um pouco mais misericordioso, não vos quero. Então vamos falar de 3 coisas, está bem? 3 coisas importantes acerca de como devemos ler a história, o mundo à nossa volta e como devemos ler a Bíblia. Isto será um preparativo para o próximo tema, que é as chaves interpretativas para entender realmente as Escrituras. Então, o que vamos falar hoje é de ler a história na perspectiva bíblica. Este é o primeiro ponto. Ler a história da perspectiva bíblica. O segundo é assumir toda a narrativa bíblica. Assumir toda a narrativa bíblica. E por último, temos que ter cuidado com as narrativas alternativas à história bíblica. Narrativas alternativas à história bíblica. Então vamos ver o primeiro. Ler a história da perspectiva bíblica. Ler a história do nosso mundo. Os eventos do nosso mundo. Tudo aquilo que acontece do passado, presente e futuro de uma perspectiva bíblica. Porque temos que fazer isto porque assim fizeram os profetas e apóstolos nas Escrituras. Ora, hoje ouve-se muito esta expressão, e os irmãos provavelmente já ouviram isto em podcast, no telejornal, seja onde for. Tal pessoa tem agora esta narrativa. Já ouviram essa expressão? Ou, agora esta é a nova narrativa dos nossos dias. Bem, nós enfrentamos este tsunami, esta enchente de narrativas que nos quer, de certa forma, tirar a atenção da grande narrativa de Deus. O apóstolo Pedro passou exatamente pela mesma coisa. Aliás, Pedro escreve a sua primeira carta às igrejas que estão a passar por uma terrível perseguição. Elas estão a passar por uma afronta trazida pelo Império Romano. Estes irmãos da Ásia Menor estavam a sofrer debaixo deste império, desta nova Babilónia também. Os cristãos eram mal vistos nesta altura. E eles eram mal vistos por causa do seu estilo de vida, das práticas que eles tinham, a forma como eles viviam e também por causa do assunto que eles tinham. Os cristãos estavam sempre a falar de um reino. E isto incomodava o Império Romano. A sua perspectiva, a sua ânsia por um novo reino e por um novo rei deixava o Império Romano incomodado. Exatamente como o povo do Egito. O povo do Egito. E também o povo do tempo de Jesus. O Império Romano, quando dominava Israel e nesta altura também, eles sentiam incomodados com esta conversa que existe um novo reino. Então o povo, a igreja naquele tempo, era mal vista por isso. Contudo, a pior perseguição, o pior que estava para vir, estava prestes a chegar sobre a igreja pelas mãos do imperador romano Nero. Portanto, Pedro escreve estas cartas para preparar a igreja para 2 ataques específicos. 2 ataques específicos. O primeiro ataque é o ataque que vem de fora. E este ataque era promovido por o Império Romano, que estava impregnado e estava dominado por uma nova narrativa.
Os deuses de Roma determinavam a narrativa da nação. Os deuses e as convicções daquela nova Babilónia determinavam a narrativa e, por sua vez, determinavam a cultura daquele povo. Então o apóstolo Pedro escreve esta primeira carta para animar os irmãos a permanecer firmes para a grande perseguição que aí vinha. Eles tinham que se lembrar que a sua narrativa não estava em Roma, não estava nos templos de Roma, não estava no imperador, mas estava na palavra de Deus que lhes foi dada. E a sua força estava na cruz do Senhor Jesus Cristo, que venceu. Então esta era a motivação para vencer na Babilónia que persegue o povo de Deus. A segunda carta tem um propósito também de defender de outro ataque. E este ataque não vem de fora. Este ataque vem de dentro. Este ataque vem de dentro. Agora, os falsos mestres começaram a entrar na igreja. E estes falsos mestres eram motivados pela sua sensualidade, eram motivados também pelo dinheiro. E Pedro avisa à igreja que, por causa da vossa narrativa, vocês conseguem identificar os falsos mestres. Sabem, porque o Antigo Testamento já antecipava este tipo de pessoas. Por isso ele usa expressões como Balaão e diz que estes falsos mestres são como Balaão e Balaque. Lembram-se? Então ele prepara a igreja. Nós temos uma narrativa, uma história que nos protege de qualquer tipo de ataque, dentro ou fora. Então assim diz Pedro, quando ele fala dos profetas. Pedro abre os textos dos profetas e vê que os profetas indagaram as Escrituras no seu tempo. Eles estavam em contacto com a realidade porque eles estavam em contacto com a história de Deus. Então os profetas de outrora, eles navegavam nas Escrituras e nós devemos imitar esses profetas. Assim como os profetas, devemos ler a história de uma perspectiva bíblica e devemos de assumir a narrativa que Deus deu e investigar acerca da graça que nos foi destinada. Esta igreja precisava de ouvir isto. Eles precisavam de ouvir acerca desta graça, do Evangelho de Cristo crucificado, profetizado há séculos antes. Portanto, é esta graça e esta grande salvação que sustenta a igreja em tempos de grande perseguição. Aliás, o que é que sustenta a igreja no Afeganistão? É eles saberem que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Por isso a nossa história termina e vivemos felizes para sempre. Porque Cristo ganhou. Contudo, qual foi a fonte de informação destes profetas? Como é que eles sabiam todas estas coisas? Como é que eles estavam em contacto realmente com os tempos? Como é que eles sabiam interpretar os tempos? Bem, a resposta está no versículo 12. Aqui está a sua fonte de informação. O versículo 12 diz a eles foi revelado. Isto é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles foi revelado. Então a sua fonte de informação foi a revelação. Estes homens dependeram da revelação do Criador da história para poder compreender a mesma história. Agora, há muitos pais aqui que fazem homeschool, fazem ensino doméstico. Mesmo os pais que têm os filhos na escola pública. Tem que haver uma preocupação primordial em todos nós, como progenitores. É estabelecer uma narrativa, uma história verdadeira para os nossos filhos. E essa história está nas Escrituras. A história dos nossos filhos, a história verdadeira da humanidade, é contada de Gênesis a Apocalipse. E esta história é a história do Criador, do Deus que traz a revelação, do Deus que controla, determina e escreve a história. Daniel é um excelente exemplo deste tipo de profetas. Aliás, ele é um excelente exemplo deste método de estudo bíblico. Porque Daniel tinha um método de estudo bíblico. Daniel, para poder entender o seu tempo, para poder prever o futuro, ele teve de analisar o profeta Jeremias. Aliás, Daniel era um profeta por definição e por profissão, e ele teve que ir às Escrituras, àquilo que já estava escrito, para poder entender os tempos. Aliás, diz assim em Daniel capítulo 9, versículo 1, versículo 2 e versículo 24. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado,
Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. 70 semanas estão determinadas, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então Daniel navega nas Escrituras para poder entender o que se passa. O que está a acontecer nos nossos dias? Agora, Daniel é interessante porque Daniel, como Pedro, também estava, aonde? Em Babilónia. Ele estava rodeado de deuses que interpretavam a realidade à sua volta. Deuses que estabeleciam uma narrativa para aquele povo. E Daniel, como Pedro, estava nesse contexto, dentro de uma realidade tremendamente pagã, onde diferentes ídolos procedentes da narrativa dos caldeus determinavam a cultura à sua volta. Contudo, Daniel entendia que quem define a história não é Nabucodonosor, não são os magos, não é Nero, não são os seus deuses, mas sim Jeová. Jeová determina a história, interpreta a história. Ele traz consumação à história. Aliás, é isso que Daniel diz no capítulo 2, versículo 20 até ao versículo 22. Está escrito, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Vêm aqui os marcos de tempo. De eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Versículo 21. É ele, Deus, quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus é o fator determinante do tempo. Então Daniel vê isto. Portanto, voltando a Pedro, estes profetas navegavam profundamente nos rolos e nos oráculos de Deus para poderem entender a ocasião mais importante da história. Qual era esta ocasião? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Agora é interessante porque Pedro coloca dois marcadores históricos aí. Dois marcadores históricos importantíssimos. E eles são a cruz e a coroa. A humilhação de Cristo e a glória de Cristo. O exílio de Cristo e o paraíso dado por Cristo. E estes dois marcadores históricos são importantes para interpretar toda a história mundial. Toda ela tem que ser interpretada por estes marcadores históricos. Mas agora repararam que Pedro diz que estes homens navegavam profundamente nas Escrituras. Eles indagavam, buscavam rolo por rolo, manuscrito por manuscrito e queriam entender quando é que isto iria acontecer. Eles não foram aos historiadores seculares do seu tempo para entender quando é que isto ia acontecer. Eles não foram buscar evidências nas pedras, nos monumentos, seja onde for. Eles foram às Escrituras. Agora, estes são profetas. E nós tiramos aqui uma aplicação que eu acho que é sumamente importante, que é, eu diria, um knockout para o movimento neocarismático que está obcecado por profecias e revelação e tudo mais. Revelação, 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 é o que eles querem. Mas estes profetas, e se são eles verdadeiros profetas, eles têm que imitar estes profetas que investigavam e dependiam das Escrituras para entender o mundo à sua volta. Aliás, Pedro antecipa este perigo destes homens que entram nas igrejas. Por isso, ele escreve a segunda carta. E a segunda carta, muitos destes homens que entraram, eles colocavam em causa a vinda do Senhor Jesus. Eles diziam que aquilo que Pedro dizia era só fábulas. Era mentira, porque eles estavam dominados pela sua sensualidade e o que eles queriam era grana. Nada mais. Então eles enganavam a congregação e diziam todas essas histórias de Pedro é treta. Então Pedro antecipa isso. E ele escreve em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19, o seguinte: porque não vos demos, falando à igreja, a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo, reparem, fábulas engenhosamente inventadas.
Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, outra vez vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E agora reparem no versículo 19. A motivação destes profetas, a motivação destes homens. 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Igreja, não ouçam esses homens têm novas narrativas. Vamos à palavra profética, às Escrituras, ao texto que nos foi deixado como herança. Então os cristãos têm que ler a história da perspectiva bíblica como fizeram os apóstolos e os profetas. Eles não só têm que ler a história da perspectiva bíblica, mas os cristãos têm que assumir toda a narrativa bíblica. Nós não podemos escolher aquilo que nos interessa nas Escrituras. Temos que assumir todo o texto bíblico. Aliás, as cartas de Pedro estão carregadas de narrativa do Antigo Testamento. Eu descobri isto esta semana. Como é que Pedro está carregado de textos do Antigo Testamento no seu escrito. E está carregado com todos estes personagens, todos os eventos, todas as tramas. É interessante que Pedro, antes de trazer uma doutrina à igreja que está ali em Roma, ele fala de cada doutrina dentro de um pacote histórico. Agora deixem-me colocar aqui mais um ponto importante, que nós como igreja temos que cuidar. Todos nós. Todas as doutrinas bíblicas vêm até nós dentro de um pacote histórico. Todas as doutrinas bíblicas que nós temos vêm dentro de um pacote histórico. Quais doutrinas? Doutrinas como eventos futuros, ministério pastoral, evangelho, eclesiologia, todas elas vêm dentro de um pacote histórico. Quando a igreja começa a agarrar em doutrinas, desconectando-as do contexto histórico dado pelas Escrituras, aí começam a aparecer as heresias. As falsas seitas destacam-se neste aspecto. Confessam alguma doutrina do cristianismo, porém desconectam essa doutrina da narrativa bíblica que sustenta essa doutrina. Por isso é que nós temos estas heresias. Testemunhos de Jeová, Mormons, movimento neocarismático. Todos eles vêm com frase cristão, frase redenção, frase igreja, mas eles desconectam isto da narrativa bíblica. Por isso nós vemos todas estas doutrinas e temos que ver todas estas doutrinas porque os apóstolos fizeram isto dentro da narrativa, da história, da palavra de Deus. E Pedro faz isso. Pedro escreve estas cartas para preparar a igreja de forma prática, trazendo todos estes personagens, todos estes eventos e todas estas tramas. É incrível. Pedro, logo no capítulo 1, versículo 2, ele fala que nós temos a expressão do sangue de Cristo em nós. E ele remete a Êxodo, capítulo 24, versículo 4 até o versículo 8, quando fala que Moisés confirma a aliança com o povo, lançando sangue sobre o povo, retificando assim o pacto. Ele fala sobre santidade. Naquele momento a igreja estava a sofrer e quando tu estás a sofrer, quando estás a passar grandes dificuldades, grande pressão, a tendência não é ser santo, mas é pecar. É dizer, dar um pontapé no balde e dizer, não quer saber nada disto. E o Pedro está a dizer, não, sejam santos, mas vocês têm que ser santos, não porque eu vos digo, têm que ser santos porque eu sou santo. 1 de Pedro capítulo 1, 16 e Levítico 19, 2 é onde ele vai tirar isto. Ele diz à igreja que nós somos peregrinos. Este mundo não é nosso. Esta nação não é nossa. Nós não somos portugueses, nós não somos judeus, nós não somos brasileiros, nós não somos norte-americanos. Nós somos peregrinos numa terra que não é nossa. A nossa terra é outra, nós ansiamos por outra coisa. Então, se o mundo quer nos tirar tudo, que tirem. A nossa terra, a nossa casa não é aqui. E ele lembra aos irmãos, vocês são peregrinos como o povo era no deserto. E ele lembra isto em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 2, capítulo 2, versículo 11.
referindo-se a Levítico 25, 23 e Salmo 39, 12. Eu acho que aparece aqui. Ele fala do Cordeiro Imaculado, lembrando o Cordeiro Pascual. O Cordeiro que nos limpa é o Cordeiro da Páscoa. É o Cordeiro que derramou o seu sangue para trazer a paz, para livrar o povo da escravidão do Egito. Este Jesus fez a mesma coisa para todos nós. Ele livrou o seu povo do Egito, da escravidão, do sítio da Babilónia, onde tinha uma nova narrativa. Nós estamos livres disto. Nós somos como o Neo do Matrix. Tomamos o comprimido e agora estamos verdadeiramente na realidade. Estamos fora do Matrix. Aliás, o quarto filme vai sair. Ele lembra da bondade do Senhor. Ele lembra da bondade do Senhor. Ele diz, irmãos, permaneçam na palavra, naquele leite que alimenta. Vocês estão a sofrer, vocês precisam do leite, precisam da palavra. Mas se vocês só irão à palavra, se tiverem provado que o Senhor é bom. Ele refere-se ao Salmo 34, versículo 8. Pedro fala que nós somos o sacerdócio, um templo, nós somos os sacrifícios. E nós devemos entregar não sacrifícios de animais, mas sacrifícios de boas ações, dos nossos lábios. E ele refere-se a Isaías, a uma profecia interessante, em Isaías capítulo 61, Isaías 66, Oséias capítulo 14, onde há uma imagem profética, um evento, que as nações virão até o Messias e o Messias tirará dessas nações sacerdotes e levitas. Incrível. Ele fala que Jesus é a pedra de Sião, fazendo isto no capítulo 2, versículo 6, fazendo referência a Isaías 28, 16. E nós lemos essa passagem de início, que os judeus negavam a mensagem do Senhor Jesus Cristo, pela boca de Pedro e de João. E ele diz, vocês tropeçam na pedra de Sião, a pedra angular. A pedra pelo qual o reino de Deus é edificado. A pedra pelo qual todos os reinos são destruídos. E todas as narrativas vão junto. Ele diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Lembrando que quando eles olhavam para os escritos do Antigo Testamento, eles diziam, não, os judeus é que são. Não, Pedro diz, não, vocês é que são. E da mesma forma que Deus guardou aquele povo no deserto, por serem o seu povo, o seu sacerdócio, a sua geração real, Ele guardará a sua igreja. Babilónia não vencerá. Por isso faz sentido quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele lembra a igreja também, especialmente nos casais, que as mulheres estão desesperadas, veem os seus filhos a serem mortos por causa da sua fé. E dizem, batem nos seus maridos e dizem, faz alguma coisa. E começam os conflitos matrimoniais. Pedro diz, calma. Mulheres, lembrem-se que mesmo nesta perseguição, vocês têm uma responsabilidade com o vosso marido. Não é desculpa à perseguição. Por isso vocês têm que imitar a quem? A Sara. E ele remete ao livro de Gênesis. Está aqui. Sejam como Sara foi com o seu esposo. Ele fala de, não podemos ver todos, mas ele fala de Noé e do dilúvio, remetendo a Gênesis capítulo 6, versículo 9. Fala do domínio de Jesus. E ele lembra aos irmãos, vocês veem Nero sentado no trono, ou tudo a preparar-se para que ele se sente no trono, ou para que ele comece esta grande perseguição. Nero vai sair desse trono. Porque o que irá acontecer a Nero foi o que aconteceu a todos os reis da história. Todos eles foram destituídos. E ele lembra que quem tem o domínio e o direito ao trono é Jesus Cristo. E ele diz isto no capítulo 4, versículo 11, onde ele faz uma retrospectiva de Daniel, capítulo 7, versículo 13 até ao versículo 14, onde o Filho do Homem assume o reino. Ele lembra também ao povo que Deus é que é o Criador. Gênesis 1, Salmo 33. Ele diz que a herança de Deus é o povo de Deus. Ele diz isso, vocês são minha herança. Deus está a dizer isto a esta igreja, vocês são minha herança. Ninguém vos vai tirar de mim. Vocês são a minha herança. Na segunda carta ele fala de Sodoma e Gomorra, fala de Ló, fala de Balaão, fala dos novos céus e da nova terra. E tudo isto para trazer uma narrativa à igreja, para que a igreja esteja preparada para subsistir em Babilónia. Porque Babilónia é onde tem os falsos deuses que narram histórias falsas acerca das origens.
A nossa Babilónia diz mentiras acerca das nossas origens. Diz mentiras acerca da redenção. Como é que o homem pode se tornar uma nova criatura? Como é que o homem pode ser melhor? Eles dizem mentiras. Eles dizem mentiras acerca de como é que vai terminar todos os tempos, da sua consumação. Eles dizem mentiras acerca de toda a sua narrativa. É mentira. E Pedro diz, esta é a nossa narrativa. Esta é a narrativa que vos preparará para a perseguição, para a dor, para o sofrimento, para os tempos de angústia. Por isso ele escreve, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 até o versículo 10. Ele escreve, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aqui uma declaração missionária, onde eles têm que lembrar de toda a sua história para saberem a razão pela qual eles estão neste mundo, para falar das maravilhas de Deus. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por isso, irmãos, isto propõe um desafio interessante para a igreja. Isto é um desafio interessante e importante para a igreja. Qual deve ser o método utilizado para interpretar a história? Qual deve ser o livro de história utilizado para compreender a história mundial? Em última análise, a quem devemos aferrar-nos para conhecer o passado, interpretar o presente e antecipar o futuro? Aferramo-nos a quem? A Deus ou aos homens? Sabe, o nosso mundo é uma fábrica de ídolos. E porque é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de falsas narrativas. E porque é uma fábrica de falsas narrativas, o mundo está a transformar a sua cultura. A velha máxima continua. Foi assim que Deus disse? Então nós, como cristãos, devemos ter cuidado com as narrativas alternativas à história bíblica. As narrativas alternativas à história bíblica. E devemos ter cuidado porque os homens são limitados. Aliás, o historiador de profissão, quando ele faz o seu trabalho, ele está condicionado por mais coisas, mas estas são as principais. Ele está condicionado pelo tempo e pelo espaço. E ele também depende de informação para conhecer algum evento. Logo, independentemente do método que o historiador use para analisar os dados históricos, ele nunca poderá chegar a conclusões 100% exatas. Porquanto a sua informação acerca de acontecimentos do passado podem ser incompletas ou falsas. Ele está limitado. É normal. Significa que nós não devemos ler história? Não. Mas a questão é como é que nós devemos ler essa história? E que tipo de coração devemos ter perante essa história? Que tipo de confiança? Além do mais, o historiador, como agente livre, ele lida com vários pressupostos, várias crenças, várias convicções. Primeiro, ele lida com os seus pressupostos, que vão determinar como é que ele vai interpretar qualquer facto histórico. Ele lida com os pressupostos e a narrativa do seu tempo, e ele lida também com os pressupostos de historiadores que vieram antes dele e que vivem no seu tempo, que influenciam a análise de dados. Logo, nestas condições, dificilmente um historiador pode declarar 100% de certeza o que aconteceu num passado que ele não viu. No final de tudo, o que ele tem de fazer com a informação que tem é fazer um voto de fé. Como nós. Nós lemos a Bíblia e nós acreditamos porque temos fé. Agora, a nossa fé vai para além das evidências. Se todas as evidências desaparecessem como uma bomba atómica e se tivéssemos só uma Bíblia, acreditaríamos na mesma? O apóstolo Pedro escreveu isto acerca da limitação humana. Ele, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Por outro lado, diferente do homem,
Deus, como autor da história e o personagem ativo da mesma história, Ele é o único que pode garantir a ideia de história como uma ciência exata. Porquanto a palavra de Deus diz, no mesmo livro, 1 de Pedro 1,25, a palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, isto é interessante. Não sei se vocês acham isto interessante, mas eu acho. Esta questão de Deus não ter limite de conhecimento da história é uma coisa incrível. A partir do capítulo 40 de Isaías, o Senhor consola o seu povo e destaca-se dos ídolos pela sua soberania e conhecimento do tempo. Isaías depois, no capítulo 46, versículo 8 até o versículo 11, ele escreve algo interessante acerca de Deus. Que Deus, em todos estes capítulos, ele está a escarnecer-se dos falsos deuses. Que pensam que podem prever o futuro, mas eles não podem prever nada. E é interessante que Pedro, mais uma vez Isaías, o contexto de Pedro era a Babilónia. O contexto de Daniel, Babilónia. O contexto de Isaías, Babilónia também. Mais uma vez, esta maldita Babilónia continua a perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Isaías olha para o povo de Deus e ele diz algo incrível, que está enquadrado às promessas de Deus. A mensagem é que o povo está no exílio, mas agora eles verão, Deus certamente irá colocar o povo no novo Éden, no novo paraíso. E ele diz o seguinte em Isaías capítulo 46, versículo 8 até o versículo 11. Diz o seguinte: lembrai-vos disto, tende ânimo, e reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Então, Deus apresenta-se como o autor da história aqui. Não só que ele vê os acontecimentos históricos no futuro a sucederem, não, ele próprio escreveu essa história. Porque a história não é determinada por quem vê o futuro ou vê o passado. A história é determinada por aquele que decretou a história. E Deus desenhou uma história. Se Deus não desenhou uma história, como é que nós temos descrições de eventos futuros? Deus descreveu a história como Ele quis. E da mesma forma que a Terra, antes do dilúvio, foi sustentada pela palavra, foi criada pela palavra, a terra pós-dilúvio, Pedro diz isso, também foi sustentada pela mesma palavra. E a palavra é verbalização, o decreto de Deus. As coisas acontecem porque assim Deus o quis. Porque esta é a sua história. Contudo, os historiadores não veem assim. A narrativa do mundo não quer isto. A história tem que ser avaliada com Deus fora da educação. Da educação também, mas era da equação, era isso que eu queria dizer. Mas sim, também da educação. Então, os historiadores, agora será um pouco mais, pode ser um pouco mais denso, mas aguentem um pouco comigo. Os historiadores dividem-se em duas áreas. As escolas de história e as filosofias da história. E eles fazem isto porque eles querem procurar significado na história. Já querem estabelecer uma narrativa, uma história. Vamos começar pelas escolas de história. São 3. A primeira escola são os deterministas geográficos. Agora, os deterministas geográficos, geralmente, eles investigam a história com um fator determinante, que é a geografia. Ou seja, geografia, o espaço, é determinante para interpretar a história. O segundo são os deterministas económicos. Existe um livro, vários livros, mas os livros, se calhar, mais conhecidos, escritos acerca disto, é o livro que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito por Max Weber, que ele diz que foi o protestantismo é que deu origem ao capitalismo. E ele analisa toda a história
dentro deste pressuposto económico. E também temos o manifesto conhecido de Karl Marx, não é? E depois tem os intérpretes bibliográficos. Agora, estes veem a história pelas lentes dos grandes homens e das grandes figuras históricas. Eles estão condicionados nisto. Agora, não estou a dizer que estes estudos ou estas escolas são más na sua intenção, mas existe um pressuposto que está dentro destas escolas. E esta é que as respostas da história têm que ser encontradas no homem ou na natureza. O homem é o centro da história. E a partir do homem é que se interpreta a história. E daqui nascem algumas filosofias da história. Então vimos as escolas de história, vamos ver as filosofias de história. A primeira são os pessimistas. Conhecem alguém pessimista na vossa vida? Tem alguém? Algum casal quer... Ai, o meu esposo vê tudo errado. Então, os pessimistas, eles fazem uma interpretação materialista da história. Tudo aquilo que existe é tudo aquilo que se vê. Ponto final. E eles veem a mesma história como entrando inevitavelmente num período de decadência. Agora, eu tenho um amigo que gosta de ver a história de uma forma pessimista. Não vou mencionar o nome. Mas ele gosta de ver a história de uma forma pessimista. E esta escola pessimista, eles veem o homem como fracassado. E é verdade. Mas eles veem o tempo da história como algo cíclico. Tudo se repete. Tudo é a mesma coisa. Eu já vi isso acontecer. Isso é tudo a mesma história. Não, nem vou ligar. Isso já aconteceu. E eles veem que a história, por isso, nunca poderá ter um progresso. Portanto, a civilização para eles morrerá e logo o cristianismo morrerá também com a história. Então esta é a perspectiva pessimista. Depois tem a perspectiva otimista. Que é que eles estão? Está tudo bem. Passa nada. Está tudo bem. Bomba arrebentou? Não, está tudo tranquilo. Que é isto? E eles têm essa perspectiva, eles interpretam a história porque eles têm uma forte filosofia humanista. Uma forte filosofia humanista. Eles interpretam a história a partir de uma perspectiva totalmente humanista. Por isso eles veem o homem como um fator determinante e principal da história. O que é interessante é que estes homens, estes historiadores com esta linha filosófica, eles acreditam e aceitam na evolução biológica. Eles acreditam na evolução biológica e social e veem o tempo como algo linear. E faz sentido. Se o homem evolui, então vamos chegar a um ponto, a uma era dourada. Não é? Vejam a tecnologia, vejam os telemóveis que temos, os computadores. Então o homem chegará lá. É uma questão de tempo. Nós começamos mal a comer uns aos outros, mas como eu disse na sessão passada, vamos terminar como herbívoros, está bem? Agora, esta escola, esta linha de filosofia gerou alguns grandes pensadores no nosso século. De 1818 a 1883, o mundo abraçou um dos pensadores mais influentes do século XIX, que era um otimista histórico. Qual era o seu nome? Karl Marx. Ele acreditava que tudo o que existe é apenas matéria em movimento. E que a narrativa humana resume-se apenas nisto. Numa batalha de classes. E numa batalha de classes que irá terminar na vitória dos operários e no estabelecimento de uma sociedade sem classes, igualitária ao extremo. Economicamente, em todas as áreas. Socialmente, a sociedade será toda igual. Não haverá diferenças nem entre homens nem mulheres. Resumindo e concluindo, na mente de Marx, o homem é o criador. O homem é o prevaricador. O homem é o redentor. E o homem é o propósito final do universo. Agora, na nossa narrativa, na nossa história, nós temos estas quatro grandes divisões. Criação, queda, redenção e consumação. E todas elas estão em Deus, em Cristo Jesus. O que Karl Marx está a dizer é que esta narrativa, esta teologia sistemática que nos é trazida, quem está no centro é
o homem. Agora, esta é essencialmente a narrativa comunista. E esta narrativa comunista causou 65 milhões de mortos na China, quase 20 milhões na União Soviética, 1 milhão no Vietnã, 2 milhões no Camboja e outros 2 milhões na Coreia do Norte. Ao todo, regimes comunistas mataram cerca de 100 milhões de pessoas. Cerca de 4 vezes mais do que o número de mortos pelos nazistas, tornando o comunismo a ideologia ou a narrativa mais assassina da história humana. Isto podem retirar do livro negro do comunismo. De facto, irmãos, narrativas têm consequências. Histórias têm consequências. O facto de nós assumirmos a nossa história terá grande consequência para este mundo. Por fim, tem o terceiro grupo. E quem é o terceiro grupo? Bem, o terceiro grupo somos nós. E nós somos os pessimistas otimistas. Certo historiador escreveu que os cristãos, como teístas bíblicos, eles procuram encontrar a glória de Deus no processo da história. A história torna-se um processo de conflito entre o bem e o mal, no qual o homem não tem qualquer esperança fora da graça de Deus. Nenhum homem, nenhum governo, nem Babilônia nem Roma, não tem esperança fora da graça de Deus. A obra de Cristo na cruz é a garantia final da vitória certa do plano divino para o homem e para a terra quando Cristo voltar. Cristo é o centro da história. A criação faz sentido por causa da cruz do Calvário. A consumação faz sentido por causa da cruz do Calvário. Portanto, para que o cristão leia o mundo biblicamente, ele tem de ler a Bíblia da perspectiva bíblica. Agora é interessante, eu falei-vos que Pedro começou com Babilônia. Daniel, Babilônia. Isaías, Babilônia. Qual é o outro livro da Bíblia que fala acerca da Babilônia? Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 17. Esta é a visão acerca da queda da Babilônia. Capítulo 17, versículo 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 5 até o versículo 6. E na sua testa estava escrito o nome de mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada, reparem, do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Versículo 8. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Versículo 12 e versículo 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Versículo 13. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Capítulo 18. Versículo 1. E depois destas coisas vi desde o céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demónios e abrigo de todo o espírito imundo e refúgio de toda a ave imunda e aborrecível. Versículo 4 até o versículo 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas
para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Versículo 20 e versículo 21. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou ao mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Irmãos, o sistema mundial pode acreditar que a Babilônia permanecerá e que a cidade idólatra continuará a pisar o sangue dos santos que foram perseguidos, da igreja, com as suas narrativas e os seus deuses. Contudo, a nossa narrativa diz que Babilônia cairá e a igreja será vingada por todo o mal que sofreu. Todo o sofrimento que a igreja passou até hoje, o século mais sanguinário para a igreja de Jesus Cristo, todo esse sangue será vingado. Estes irmãos que sofrem pela obra do Senhor Jesus Cristo, sofrem com um sorriso nos lábios. E eles sofrem com a arma na bainha. Eles não tiram a arma, porque eles sabem que a vingança é do Senhor. Então, umas quantas coisas que nós temos que lembrar para concluir. Como lês a história? Como é que tu lês a história mundial? Nos momentos de dificuldades, onde procuras as respostas? Assumes tudo aquilo que é narrado nas Escrituras? Ou escolhes aquilo que te interessa e desprezas os outros? Toda a palavra de Deus é necessária para ti? A tua leitura do mundo é influenciada por outras narrativas? A tua leitura da Bíblia é influenciada por narrativas alternativas? Tu lês a Bíblia biblicamente? Próximo estudo, eu falarei um pouco de como é que nós podemos ler a Bíblia biblicamente. Mas eu gostaria de lançar este desafio durante a semana. Todos nós lemos a Bíblia. Uma vez, 2 vezes por semana, se calhar todos os dias da semana. Mas eu gostaria de desafiar-vos, qualquer livro que tiverem a ler. Geralmente nas Bíblias tem uma coluna que é a concordância. Lê a Bíblia e usa a concordância. Porque a concordância vai-te levar aos textos de toda a Bíblia que se refere àquela passagem que estás a ler. E assim lerás a Bíblia biblicamente e, consequentemente, lerás a história biblicamente. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Ela é verdade, nós confiamos nela. E ajuda-nos, Senhor, a ter apenas uma narrativa. E, Senhor, a narrativa da tua palavra só faz sentido, Senhor, com Cristo Jesus, que é o Salvador do mundo. Sabemos que Cristo sofreu o exílio, mas Ele virá e reinará eternamente. E todos aqueles, Senhor, que afrontaram a tua igreja, receberão o devido pago. A igreja é a tua noiva e tu amas a tua igreja. E ai de nós, Senhor, que falemos mal da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.